Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like. Mas até mesmo um distanciamento amigável só pode dar certo quando avaliamos a situação corretamente, ou seja, quando reconhecemos quando é inútil argumentar. Agora você provavelmente está se perguntando como reconhecer esse momento. Um critério essencial é saber com que inclinação a outra pessoa está para responder a seus argumentos. Ela presta atenção no que você diz? Você se sente compreendido? Outra coisa importante: em que medida os argumentos dessa pessoa são sólidos? Se a pessoa está criticando você, ela também deve ser capaz de atrelar essa crítica a algo de concreto em seu comportamento. Se o acusar de ser sempre dominante, ela precisa embasar essa avaliação com exemplos concretos. É possível que ela esteja projetando certa dominância em você, quando ela é que se sente inferior. E você não precisa vestir essa carapuça. Se a outra pessoa não é capaz de fundamentar a crítica com exemplos concretos e compreensíveis, então ela está enganada. Até porque ela lhe deve exemplos concretos, já que está criticando você. Se por outro lado, ela tiver razão, você provavelmente já sabe. Então há apenas uma saída: se desculpar e se comprometer a melhorar. A coisa mais estúpida que podemos fazer é negar uma crítica legítima. Nesse caso, a outra pessoa pode chegar à conclusão de que não adianta conversar abertamente com você porque você não sabe lidar com conflitos. Lembre-se, errar não é vergonha nenhuma. Vergonha é negar que errou. No entanto, pode ser que essa pessoa apresente exemplos que não se baseiem em fatos, mas na interpretação que ela faz da realidade. Portanto, é de suma importância que você separe interpretação e fato. Eu gostaria de explicar isso voltando ao exemplo de Lara e João. É fato que João frequentemente interrompe Lara e fala por cima dela. Esse é um comportamento concreto, também observado por terceiros. A interpretação de Lara poderia ter sido: João é desrespeitoso e machista. Essa foi, de fato, sua primeira avaliação. Se não tivesse sido tão ponderada, ela poderia tê-lo acusado desse comportamento, seja falando em alto e bom som, e ele ao menos teria a oportunidade de se explicar, seja guardando a raiva para si, sem dar uma chance a João. Nesse caso, Lara teria se distanciado de João e talvez tivesse espalhado sua raiva entre os colegas. A má interpretação e a aversão de Lara por conflitos poderiam, no pior dos casos, ter iniciado uma campanha de intimidação contra ele. João, o suposto agressor dominante, teria se tornado vítima. Portanto, se a pessoa com quem você se desentendeu não for capaz de lhe apresentar argumentos compreensíveis, que vão além de insinuações, ou seja, além da interpretação subjetiva que ela faz da realidade, então alguma coisa está errada. Especialmente se essa pessoa insistir com a avaliação equivocada. Por isso, se, numa conversa franca, João tivesse jurado a Lara que realmente não queria se comportar de maneira desrespeitosa, mas que ele às vezes simplesmente se deixa levar por sua boca grande, Lara teria agido bem ao acreditar nele, especialmente se ela não pudesse fornecer quaisquer fatos adicionais que apoiassem a interpretação dela. Tenha sempre um pé atrás com as interpretações que você faz, mas também com as que os outros fazem. Além disso, ao contrário da crença popular, quando um relacionamento não está dando certo, nem sempre vale o ditado: quando um não quer, dois não brigam. Por exemplo, se metaforicamente falando, uma pessoa mentalmente saudável estiver sentada num barco com um narcisista notório, o barco vai virar. Essa é uma lei psicológica natural. O saudável não consegue salvar a relação, ele fracassa diante da distorção perceptiva do narcisista. Em casos assim, a possibilidade de comunicação também é muito superestimada por leigos. Se um dos interlocutores ficar preso a uma percepção muito distorcida por sua criança-sombra, nem as melhores palavras vão ajudar. A única maneira de nos protegermos de dominadores é sair do caminho deles assim que possível ou começar uma revolução. Portanto, se a outra pessoa rotular você de algo que você não é, com base em intuição e não em fatos compreensíveis, e insistir nessa percepção, você já sabe que ela está enganada. Você pode tentar fazê-la entender isso, mas não com tanta frequência. Tenha cuidado para não se deixar cair numa orgia de justificativas. Em algum momento, defina um limite.
É exatamente essa situação em que, por conta da teimosia e da falta de capacidade de autorreflexão da outra pessoa, você se vê diante de uma causa perdida. Essa pessoa provavelmente protege sua criança sombra por meio da dominação, ou seja, ela precisa ter razão e não consegue permitir um contato tão próximo com você a ponto de escutar o que você diz. A empatia dela é limitada por causa da estratégia de autoproteção, pelo menos nessa situação. E isso nos leva a uma das mais valiosas estratégias de reflexão no trato com outras pessoas, a capacidade de entender o outro. Treine a empatia. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Quando estou pensando muito em mim mesmo e em meus problemas, perco de vista as necessidades alheias. Todos nós temos momentos assim. Se estou em sofrimento, seja físico ou emocional, é difícil me concentrar em outra coisa. O organismo inteiro pede o fim da dor. É por isso que alguns casais acabam num impasse, ficam esperando que o outro satisfaça primeiro suas necessidades de atenção e compreensão. Na luta para serem atendidos, perdem empatia. Assim, ter nossas necessidades satisfeitas a ponto de não roubarem mais nossa atenção é a melhor maneira de garantir nossa capacidade de empatia. Esse também é um bom argumento para convencer o adulto interior a cuidar bem de si mesmo, pois quanto mais assumir a responsabilidade por minha felicidade, mais tranquilidade vou ter para poder me dedicar ao meu parceiro e a outras pessoas. É especialmente difícil sentir empatia com um potencial agressor ou um agressor de fato. A natureza também nos fez assim: se preciso defender minha vida, não posso demonstrar compaixão pelo inimigo. O problema é que no nosso mundo civilizado, o suposto agressor às vezes nem é um agressor. Pode ser até seu parceiro. Como você já sabe, quando nos encontramos num estado de insegurança ou medo, ou seja, quando nos identificamos com nossa criança sombra, muitas vezes imaginamos inimigos onde não existem. Portanto, a empatia sempre funciona melhor quando me sinto segura. Quando me encontro num estado de autoconfiança, sou capaz de me abrir para meu parceiro e me colocar em seu lugar. Mas, como já expliquei, há ainda uma outra razão para que algumas pessoas tenham dificuldade em se colocar no lugar do outro: elas têm uma conexão ruim com os próprios sentimentos. Geralmente são os homens que estão fortemente apegados ao pensamento racional, mas, enquanto uma pessoa pouco empática tiver boa vontade e demonstrar interesse por seu interlocutor apesar de tudo, vai poder surgir uma conversa construtiva, porque essa pessoa ao menos vai ser capaz de entender com o intelecto o que o outro está querendo dizer. Além disso, uma pessoa com boa vontade, mas pouco empática, pode ser muito prestativa justamente por causa de sua maneira racional de encarar as coisas. Muito mais problemático que um interlocutor atencioso, mas muito racional é o primeiro caso, ou seja, quando uma pessoa se identifica com sua criança sombra e se enxerga como suposta vítima de alguém supostamente mais forte. Essa distorção perceptiva pode fazer com que a suposta vítima se torne impiedosa e só consiga sentir pena de si mesma. Isso fica ainda mais evidente quando observamos conflitos entre um casal. Um pequeno exemplo disso é um caso que aconteceu em meu consultório. Elisa e Jonathan estavam casados havia quase 20 anos e procuraram terapia para lidar com problemas sexuais. Fazia muitos anos que Jonathan já não sentia vontade de dormir com a esposa, o que a magoava profundamente. Também no começo a vida sexual do casal foi marcada por longos períodos de desinteresse por parte de Jonathan. Durante a sessão de terapia, a partir do momento em que a conversa se encaminhava para esse tema, percebi que Jonathan escorregava para o modo criança sombra. Assim que entrávamos na questão do seu desinteresse por Elisa, em questão de segundos ela se transformava em inimiga e ele se tornava rígido e hostil. Essa hostilidade e essa distorção em sua percepção a respeito de Elisa se originaram de suas crenças: sou responsável por sua felicidade, sou o culpado e tenho que atender às suas expectativas. Sua criança sombra via Elisa como superior e projetava nela a figura da mãe, que era fria e depreciativa. Por conseguinte, Jonathan se esforçava para fazer Elisa feliz em todos os sentidos. Entre outras coisas, muitas vezes ele dizia sim quando na verdade queria dizer não. Suas estratégias de autoproteção eram obsessão por harmonia, hiperadequação e interpretação de papéis.